Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Estamos aí no nosso 32º módulo, falando, sobre escatologia. E na nossa primeira matéria, nós falamos sobre a escatologia inaugurada. E agora nós estamos na segunda matéria da escatologia, que é a escatologia futurista. E na escatologia futurista, na primeira e segunda aula, foi falado sobre a morte física e a imortalidade da alma. Na nossa terceira aula, falaremos sobre o estado intermediário, tá? Esse pelo qual a Bíblia menciona. Vamos falar sobre esse assunto de grande importância e gostaria, de fazer a você algumas perguntas, tá? E depois vamos respondendo elas no decorrer do estudo. O que vem a ser, então, o estado intermediário? Bom, de modo bem simples, é o estado compreendido aí, tá? Entre a morte e a ressurreição. Aqueles que morrem sem Cristo ainda não estão no seu destino final. E aqueles que morrem com Cristo também não estão no seu destino final. Eles estão, num estado intermediário, aguardando tudo e todas as coisas. O homem é uma unidade e é formado por aspectos material e não material. Como fica essa unidade depois da morte e antes da ressurreição, então? Sendo que o homem é formado de duas matérias, a matéria física e a matéria espiritual. Após a morte, após a ressurreição, como é que fica, então? Quando uma pessoa morre, o que acontece, visto que não se é completo o seu corpo? De fato, o que acontece com essa pessoa quando ela morre? Que houve uma divisão do corpo para a alma, A alma saiu do seu corpo, o corpo foi para a terra, virando pó. O que acontece a partir daí? Bom, a pessoa simplesmente cessa de existir até o dia da ressurreição? Qual que é a ideia, Será que a pessoa existe ou não existe? Ou será que existe em um estado totalmente inconsciente? Bom, será também, que imediatamente após a morte, a pessoa recebe o seu corpo ou recebe o corpo da ressurreição? Bom, será que a pessoa que morre recebe uma espécie de corpo intermediário para depois ser substituído mais tarde pelo corpo da ressurreição? Então são várias perguntas relacionadas a esse assunto tão importante, tá? Tendo assim então ideia, o aniquilismo, que é a ideia de que o homem cessa de existir por completo entre a morte e a ressurreição, ele deve ser totalmente rejeitado. Sabe por quê? Porque não encontramos na Bíblia nenhuma afirmação tal como, que acabou ali, não existe mais nada, tá? Reencarnação. A pessoa fica vagando no mundo paralelo até voltar a um outro corpo, até voltar a uma outra matéria, para então se evoluir com uma segunda chance, reconhecida como a reencarnação. A pessoa volta de um outro corpo, mas sem se lembrar da vida ou das vidas passadas. Essa teoria vai invalidar o sacrifício de Jesus. Se a pessoa vai melhorar a cada encarnação, então não precisava que Jesus viesse aqui, então, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Então não há uma melhora, não há uma reencarnação. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vai viver para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10. Então, a ideia da reencarnação é uma ideia que foge totalmente do contexto. Mas há quem diga, que dentro da ideia da reencarnação, é porque João veio, com o espírito de Elias. Mas a ideia ali do espírito de Elias é a ideia do ser o profeta, é a ideia de representar, no Novo Testamento como um profeta do Antigo Testamento, alguém que faria algo extraordinário, excepcional, fora do comum, de forma tão extraordinária como foi Elias. Ele não vem com o espírito de Elias, com a pessoa de Elias nele, ele veio com a unção e com um chamado.
Temos também o que é conhecido, né, o purgatório. O que é o purgatório? Bom, o purgatório é o estado e é o processo da purificação ou do castigo temporário em que as almas daqueles que morrem em estado da graça são preparados para o reino dos céus. Por que devemos então rejeitar essa teoria? Porque não há base bíblica. A pessoa não sofre um purga pecados ou purga os pecados após a morte, né? Ou ela tem seus pecados absorvidos após a vida, através do sangue de Jesus, do arrependimento, confissão e entrega, ou não tem, né? Porque o propósito de ter o purgatório não existe. Se o propósito, de fato, né, com o propósito de salvar a alma, é de reverter a condenação em salvação após a morte, lembrando que a salvação é gratuita, é dom de Deus, não tem nada a ver com o que eu faço, tem tudo a ver com o que Deus fez, não tem nada a ver com o que eu pratico somente, mas tem tudo a ver com o que Deus fez. O que eu pratico somente é tão importante quanto, porque a minha prática, o meu comportamento, ele é cabível diante das Escrituras para que eu consiga, né, ter uma vida santa diante de Deus. Aceitar o purgatório diminui a obra de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo sofreu, derramou seu sangue e morreu. Se vamos sofrer para salvar, então não precisaríamos, né, que Jesus viesse e fizesse tudo o que fez. O que tira a minha culpa, o meu sofrimento de Cristo, então não preciso do sofrimento de Cristo. O meu sofrimento já basta. 1 João 9 fala, se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ou nos purgar de toda injustiça. Então, quando você ouve a ideia do purgatório, né, purgar é purificação, a Bíblia vai mostrar que há dois tipos de morte que existem, ou seja, ou o céu ou o inferno. O céu é a presença eterna, tá, com Deus, para aqueles que depositaram sua fé nele, para que houvesse a salvação, arrependimento dos seus pecados. Agora o inferno é a ausência eterna de Deus para aqueles que negaram a obra de Cristo, a sua divindade e a necessidade do arrependimento e do pecado. Dentro do purgatório, dentro da salvação, dentro desse contexto da palavra de Deus, dentro desse comportamento, dentro, né, dessa colocação, temos então, né, que a fé em Cristo Jesus é o que nos leva a viver um propósito maior, né, diante de cada circunstância e diante de cada situação. O universalismo ou a teoria da alegria para todos após a morte, todos morrem e vão para um lugar bom, ninguém vai para o inferno. Inferno é a invenção do homem, né, para que as pessoas fiquem presas a uma religião. Olha, essa teoria, ela ignora a necessidade, né, de professar a fé em Cristo Jesus como sendo o único Senhor e Salvador da nossa vida, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Bom, dentro desse ponto, né, então, já temos um ato sacrificial, né, então você precisa entender, precisa compreender que existe o céu, existe o inferno, existe toda essa colocação que é de grande importância. O corpo intermediário, ou a ideia do corpo intermediário, tá? A ideia é que imediatamente após a morte as pessoas recebem um corpo intermediário, também não é encontrada, né, ou não encontramos nenhum respaldo bíblico para isso, tá? O corpo intermediário, né, pois a nossa pátria, que é os céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo em humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar todas as coisas. Filipenses capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória, e ressuscita no poder, e semeia-se o corpo natural. Ressuscita-se o corpo espiritual, se há o corpo natural,
também ao corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44. Tá, perceba então que há um contraste entre o corpo presente e o corpo de hoje, o corpo glorificado e o corpo ressuscitado, ou também chamado de o corpo ressurreto. Não existe a possibilidade alguma, tá? Buscando ter respeito pelos textos bíblicos, em se pensar que existe chamado corpo no estado intermediário. Não existe um corpo no estado intermediário, tá? Não existe a ideia de corpo nesse estado intermediário. Bom, sono da alma, será que existe? As pessoas que morrem estão conscientes ou estão inconscientes? Essa interpretação afirma que o homem está em estado inconsciente entre a morte e a ressurreição. O ensino central da Bíblia a respeito do futuro do homem não é a doutrina do sono da alma, é a doutrina da ressurreição do corpo. O Novo Testamento vai indicar que os crentes entre a morte e a ressurreição estarão em um estado de alegria provisória, mas isso é incomparavelmente melhor do que as pessoas experimentaram até o dia de hoje ou durante o tempo que elas viveram na alma, né? Filipenses 1, 21 ao 23 fala: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então não há nem como discutir, né, sobre essa ideia, tá? Porque é extremamente melhor. Bom, se o estado em questão, ou se o estado em que o cristão experimenta lá nos céus é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que aqui, então as condições do crente durante o estado intermediário não é, de forma alguma, de não existência ou de inconsciência. Se Paulo afirma que vai estar numa situação muito melhor, obviamente não está falando em que ele vai deixar de existir, e muito menos que ele não vai ser consciente. Então está mostrando que há uma consciência legal, há uma consciência bacana dentro desse estado intermediário, dentro desse processo, né, do corpo, da partida, do encontro com Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no meu paraíso. Lucas 24, 43. Então destacamos aqui então que vamos dar aqui, o destaque que vamos dar aqui então é a expressão comigo, é o estar com Cristo. Isso vai implicar em vida, em existência, e isso também implica em consciência, percepção. Na realidade, não há sono da alma. Se o que está sendo falado é verdade, então temos que levar em consideração a morte do rico e do Lázaro. Lembra, né? Ambos os dois morreram, um foi para o Sheol e o outro para o seio de Abraão. O que foi para o Sheol tinha toda a consciência do que estava acontecendo, e o que foi para o seio de Abraão tinha toda a consciência do que estava acontecendo. Não havia ali um estado intermediário, não havia ali um existir e um não existir. Tudo que havia entre eles era a consciência de que um está no inferno e o outro está no céu. A consciência de que existe dor aqui e existe alegria lá. A consciência de que existe choro aqui e existe alegria lá em cima. Bom, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, né, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo deixa claro aos seus leitores que ele está se referindo a uma existência entre o corpo presente e o corpo da ressurreição, ou seja, mesmo não estando mais com este corpo, mesmo não estando mais com essa matéria, né, mesmo não estando mais com essa consciência da terra, mas ele está dizendo: eu vou ter consciência, eu vou saber. Obviamente ele estaria ali existindo nesse estado intermediário, ele estaria ali participando dos eventos. Então vamos ver que é possível aos crentes estarem em Cristo, mesmo quando não estiverem vivendo os seus corpos presentes aqui presentes, ainda não tiveram recebido os seus corpos ressurretos e glorificados em Cristo Jesus. Sendo assim, então, não temais, é o que a Bíblia fala: os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que o sustentava. Apocalipse capítulo 6 ao versículo 9. Então nós temos uma consciência constante, uma consciência rotativa, uma ciência constante para entendermos e para compreendermos cada ponto importante das Escrituras. Falando sobre o Espírito, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus viva, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes dos anjos e a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados do céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23. Falando sobre o Espírito, também, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. No Novo Testamento, então, nós temos a ideia, de que nos diz que somos crentes e continuaremos a existir em estado provisório, mas de extrema alegria entre a morte e a ressurreição. A Bíblia também vai dizer que o aspecto imaterial, as almas ou os espíritos dos crentes, ainda existirá durante aquela época, e o verão aí, naquela época, durante aquela época, aqueles estados, e eles estarão com Cristo constantemente, eles estarão com o Senhor constantemente. A Bíblia não nos dá qualquer descrição, a antropologia da vida nesse estado intermediário. As Escrituras não ensinam de forma pormenorizada sobre a constituição do ser humano neste estado. Sendo assim, então, embora o homem exista no estado de unidade psicossomática, ou seja, embora o homem seja uma unidade composta pelo aspecto material e o aspecto imaterial, o que vemos claramente nesse texto é que essa unidade pode ser temporariamente quebrada pela morte. A morte faz algo que não era para ser feito. A morte traz a divisão, que não era para ser dividido. Infelizmente, foi consequência do pecado. Infelizmente, foram as circunstâncias do pecado. Ela divide o aspecto material e o aspecto imaterial. Ela divide o homem que é individual somente ao homem que vence a morte e é capaz de resolver essa questão, o Cristo. Nele, nós temos o aspecto de termos novamente reunidos os aspectos material com que o corpo de Cristo, com que o novo aspecto de Cristo, com que o novo céus, a nova terra venha sobre nós, aonde a morte não tem nem poder, aonde a morte não tem nem autoridade, aonde a morte não tem nem domínio, sobre esse lugar, ela vai então dividir esse aspecto e vai trazer, o contexto real daquilo que fomos criados. E nesse estágio intermediário, é totalmente incompleto e improvisório, mas é também um estado profundo de alegria. Para onde vai as pessoas que morrem sem Cristo? Bom, vai para um estado intermediário que se chama inferno. No inferno, a pessoa não está completamente ali, ou seja, todos os seus aspectos, porque o seu corpo está na terra e a sua parte imaterial, alma ou espírito, já está sofrendo no inferno. Levando em consideração aqui, essa colocação de alma e espírito, você precisa compreender uma coisa interessante. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus porque é de Deus, mas a alma, ela é que vai ser sentenciada, ela é que vai ser conscientizada acerca do sofrimento, acerca das circunstâncias, acerca das situações. Sofrendo no inferno, o inferno é de fato o destino final de alguém que morreu sem Cristo. Bom, não é apenas, entenda que não é apenas um estado intermediário. Segundo as Escrituras, o destino final de alguém que morre sem Cristo é o lago de fogo, no qual, inclusive o inferno,
será, inclusive o inferno será jogado lá, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, né? E esta é a segunda morte, né? O lago de fogo, Apocalipse 20, 14. Então, no lago de fogo vai ser jogado tanto o inferno quanto a morte. A pessoa que morre com Cristo está no céu, totalmente em todos os aspectos. Não, ela morre, então o seu corpo, né, está decomposto na terra, o que é o aspecto material e o aspecto imaterial do céu. A pessoa já está, né, no estado de alegria indizível, mas ainda não é o seu destino final. Então, qual é o destino final para aqueles que morrem com Cristo? Novos céus e nova terra, uma nova morada. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 2,13. Vi no céu e nova terra, vi no céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 21, 1. Estaremos então em plena comunhão com Deus, né, quando o aspecto material for imateriado estaremos então, né, novamente unido nos céus e na terra, como era para ser desde o princípio, né? Então, tanto para quem morre em Cristo quanto para quem morre sem Cristo, há um aspecto intermediário, que é o tempo em que o estado intermediário fica separado do seu estado material. É só um tempo até que seja julgado tudo e seja julgado todas as coisas. Enquanto isso, né, é importante entendermos e é importante sabermos que esse período intermediário é um período de preparo, né, para executar a obra final por completo. Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, né? A próxima aula nossa, vamos na nossa terceira matéria, né? Na nossa terceira matéria, vamos falar sobre a escatologia coletiva, tá? Em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.